Olá, pessoal! Olá, família! Aqui tem Família Alegria. E aí na sua casa, tem família alegria? Sua família está cheia da alegria do Senhor? A alegria do Senhor é a nossa força. Chama toda a sua família para que nesse tempo estejamos juntos, para ouvirmos a palavra do Senhor. Eu sou o pastor Felipe, pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, deixe o seu like, o seu joinha. Deixe também um comentário em nosso vídeo, dizendo de onde você é. Nós teremos hoje um tempo muito precioso na presença do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo de número 34, do versículo 1 ao 9. Provai que o Senhor é bom. Assim nos diz a palavra de Deus. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me ouviu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nós podemos confiar no Senhor e podemos cantar alegremente a Ele, porque Ele está perto de nós. E no versículo de número 18 nos diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Ele está perto de nós, Ele não está distante. É preciso contemplar o Senhor com os olhos da fé. Nós precisamos crer em Cristo Jesus, na palavra do Senhor. Assim nós estaremos sempre seguros. Você que é criança, você está crescendo, conhecendo a palavra de Deus? Jesus crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Assim também você precisa se encher de conhecimento e sabedoria, buscando ao Senhor, conhecendo a sua palavra, vivendo na presença de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vamos cantar esta canção que se chama Jesus é o Caminho, e vamos fazer os sinais de Libras, louvando ao Senhor. Fique de pé, faça os gestos, cante bem alto, louve ao Senhor. Jesus é o caminho. A cada passo eu
E a história de hoje é Olhe para Jesus. E o texto base se encontra na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, que nos diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Em todo tempo, os nossos olhos precisam estar em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos nos desembaraçar do pecado e de tudo aquilo que tenazmente nos assedia. Devemos abandonar todas as coisas do mundo para vivermos com Jesus. Assim nós vamos correr livres pelo caminho que Deus tem para nós. Certo dia, Davi e os seus pais foram ao supermercado. Ali, eles estavam fazendo algumas compras. Cada um foi para um canto e depois passaram todos os produtos pelo caixa e seu pai e sua mãe entraram no carro e foram para casa. Quando eles chegaram em casa, depois de algum tempo, eles notaram que Davi não estava com eles. Então eles pensaram: aonde Davi ficou? E eles lembraram que Davi havia ficado lá no supermercado. Mais que depressa, eles voltaram ao supermercado. Chegando lá, ele estava com o gerente e já estava aguardando ansioso para voltar para casa. Quando o filho se reencontrou com pai e mãe, eles se abraçaram e voltaram felizes para casa. No carro, o pai de Davi disse: hoje à noite, em nosso culto doméstico, nós vamos ler e conhecer mais sobre uma história semelhante a essa que nós vivemos hoje. Quando chegou a noite, eles realizaram o culto doméstico, cantaram louvores, fizeram orações e chegou a hora da palavra. O pai de Davi disse para todos abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 40 ao versículo 52, que nos diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura.
3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Seu pai, então, começou a explicar. Naquele tempo, o povo do Senhor se reunia em Jerusalém nas 3 principais festas. Todas as tribos se reuniam para louvar e celebrar o Senhor. As pessoas que viviam distantes nas diversas tribos ao redor de Jerusalém saíam em peregrinação, caminhando até Jerusalém. Quando elas chegavam ali, elas celebravam ao Senhor. No texto que nós lemos, em primeiro lugar, nós vemos a dedicação de José e Maria em ensinar os costumes da religião judaica ao menino Jesus. Então, ao completar os 12 anos, ele subiu a Jerusalém com seus pais para a festa da Páscoa. Lá, eles se lembravam de tudo aquilo que aconteceu quando o povo de Deus era escravo no Egito. Então, na Páscoa, o Senhor pediu para que eles separassem um cordeiro. Assim, eles passaram o sangue do cordeiro nos umbrais das suas portas para que Deus protegesse a família dos israelitas. O sangue do cordeiro protegeu as casas do povo de Deus, mas nas casas dos egípcios houve muita tristeza, porque todos os primogênitos morreram. A Páscoa, então, era uma festa onde eles se lembravam da libertação que Deus realizou. Deus os libertou da escravidão no Egito, da opressão de Faraó. O Senhor, nosso Deus, Ele é muito bom. Pai e mãe precisam mostrar aos filhos aquilo que a palavra de Deus ensina. E aqui nós vemos que José e Maria estavam obedecendo a palavra de Deus. Ali em Jerusalém era o lugar da celebração. Lá existia o templo do Senhor, onde estava o sumo sacerdote. E ali no templo ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. Todos se reuniam ali e diziam: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A festa da Páscoa aconteceu e finalmente chegou a hora de voltar para casa. Então, José e Maria e todos aqueles que viviam na Galileia saíram em peregrinação. Depois de um dia de caminhada, eles perceberam que Jesus não estava entre eles e foram procurar entre os familiares e os conhecidos. Era comum as crianças irem juntas, caminhando, correndo, antes de todo o povo, na frente da multidão. A Bíblia não esconde as falhas dos seus personagens. Você lembra de Adão e Eva? Eles pecaram, desobedeceram a Deus. Abraão, que foi escolhido por Deus para ser o pai de toda a nação de Israel, também desobedeceu ao Senhor. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, mas ele também pecou. José e Maria, neste momento, estavam aflitos
mais que depressa, voltaram a Jerusalém. Depois de 3 dias, encontraram Jesus no templo, sentado entre os doutores, entre pessoas muito inteligentes. E ali ele os interrogava e os ouvia. Seus pais, então, quando viram aquilo, ficaram maravilhados. José e Maria deixaram Jesus para trás. Mas nós também muitas vezes somos assim. Em meio às distrações, nós tiramos os olhos de Jesus, do foco, do nosso alvo. E assim nós corremos um grande risco. Podemos perder o Senhor de vista. Mas nós precisamos ajustar o foco, olhar para o alvo, ir em direção ao Senhor e viver na presença dEle. Nesses dias onde nós estamos passando por tantas dificuldades, você pode perguntar: onde está Jesus? Nós devemos colocar os nossos olhos em Jesus. Se você se sente perdido, mais do que nunca, é hora de você correr em direção ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto é tempo. Na palavra nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando nós estamos distantes do Senhor, nós devemos voltar à presença do Senhor. Nós devemos correr para a presença dEle. E onde nós vamos encontrar Jesus hoje? Na palavra de Deus. Quando abrimos as nossas Bíblias e lemos a palavra de Deus, nós colocamos os nossos olhos em Deus. E vocês, crianças? Quais são as distrações que estão afastando vocês da presença de Jesus? Muitas vezes nós ficamos intertidos com tantas coisas. Temos brinquedos, jogos, games, atividades, escola, tanta coisa para fazer e muitas vezes nem lembramos de buscar ao Senhor Jesus. Até mesmo na religião nós podemos nos perder do Senhor. José e Maria estavam na festa da Páscoa e foi ali, em meio à festa religiosa, que eles se perderam do Senhor. Muitas vezes nós ficamos preocupados somente com os costumes, com os ritos, com as festas e, na verdade, nos perdemos do Senhor. Fazer todas as coisas e não ter o Senhor do nosso lado é tudo vão. Por isso, nós devemos celebrar ao Senhor com todos os nossos costumes, mas atentos para não perdermos o Senhor de vista. Eu tenho uma pergunta para você. Você já foi em algum lugar que você já ouviu falar muito sobre a importância, a beleza daquele lugar? Jesus, quando ele chegou em Jerusalém, ele viu todo o povo do Senhor reunido ali para celebrar a Deus. E mais do que isso, ele viu a casa de Deus, o templo. Quando ele chegou ali, ele ficou maravilhado com tudo aquilo que ele viu. E ali era a sua casa. Ele é o Filho de Deus. E o Filho de Deus acabou de chegar na casa de Deus, na casa do Pai. Então, ele se sentiu super feliz e à vontade. Ele chegou em Jerusalém, no templo do Senhor, na casa do Pai. Muitas vezes, quando nós queremos fazer uma viagem especial para a praia, para uma cidade muito linda, ao chegar ali, nós não queremos sair dali nunca mais. E isso foi o que aconteceu com Jesus. Ele chegou ali, naquele lugar tão especial, e ali ele ficou, até que os seus pais o encontraram depois de 3 dias.
Muitas vezes nós procuramos o Senhor em lugares errados e as pessoas, muitas vezes com boas intenções, procuram o Senhor em lugares errados. Nós devemos buscar ao Senhor e buscar a Ele em Sua palavra, porque é a palavra de Deus que nos mostra a verdade e é na palavra de Deus que nós encontramos o Senhor e as suas palavras de vida. Por isso, não procure Jesus em outros lugares. Você pode ficar mais perdido do que você está. A fonte é a palavra do Senhor. A fonte é a presença do nosso Deus. Jesus estava no templo, no meio dos doutores, e isto mostra o seu preparo. Com apenas 12 anos, ele já tinha sabedoria e conversava com doutores. O assunto ali, no meio dos doutores, não era sobre brinquedos, futebol, política, internet, PlayStation. Nada disso. O assunto era sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos da palavra de Deus. E vocês, crianças, quais são os assuntos de vocês hoje em dia? Isso mostra também que seu pai e sua mãe ensinaram Jesus a respeito da palavra de Deus. Assim, ele tinha argumentos e poderia conversar com os doutores. Seu pai e sua mãe, então, ficaram maravilhados. Pai e mãe ficam muito felizes quando veem os filhos fazendo coisas boas. José e Maria, em nenhum momento, tinham Jesus como um troféu. Seus pais, o tempo todo, eram humildes e tementes a Deus. Quando ele nasceu, os anjos avisaram aos pastores. Uma estrela brilhou, anunciando aos reis do Oriente que ele havia nascido. Herodes ficou sabendo pelos reis magos. Simeão e a profetisa Ana foram informados por Deus que Jesus era o Messias. Em momento nenhum, José e Maria saíram fazendo propaganda de Jesus e colocando o menino na vitrine. Em todo tempo, eles o protegiam. Tanto é que quando o rei Herodes queria matá-lo, eles fugiram e ficaram no Egito. Quando Herodes morreu, eles voltaram e foram viver na Galileia, em Nazaré. Aquela festa havia se tornado tristeza, mas quando eles entraram no templo e viram ele sentado entre os doutores, a tristeza se tornou em alegria, e eles viram que Jesus estava o tempo todo protegido na casa do Pai. Jesus crescia em graça, em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Jesus era temente a Deus Pai. Na palavra de Deus, nos diz que todos que estavam ali ouvindo Jesus ficavam admirados. Aquela criança de apenas 12 anos conhecia verdadeiramente a palavra de Deus. E vocês, crianças, vocês conhecem verdadeiramente a palavra de Deus? Vocês discutem, conversam sobre assuntos bíblicos, sobre as histórias da Bíblia? Vocês conhecem verdadeiramente o Deus em quem vocês confiam? O Deus que vocês servem? Nós, os adultos, não podemos rejeitar, menosprezar, subestimar uma criança. Mas nós devemos lembrar daquilo que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Jesus, em momento nenhum, desprezou as crianças, mas ele queria que as crianças estivessem bem juntinhas dele. Na palavra de Deus nos diz que Jesus nasceu e ele estava crescendo.
E vocês também, crianças, para que vocês cresçam, é preciso ler a Bíblia e fazer oração. Assim como nós cantamos, leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer. Nós temos de ler a Bíblia, fazer oração, conhecer o Senhor verdadeiramente. Quando Maria chegou para Jesus, ela disse: por que fizeste assim conosco? Mas, na verdade, quem deixou Jesus em Jerusalém foram seus pais. Tudo aquilo que estava acontecendo era vontade de Deus. E eles precisavam lembrar que aquele menino tinha uma missão. E as promessas que foram feitas 12 anos atrás eram para ser relembradas. Aquele menino veio ao mundo com a missão de ser o Salvador. Jesus então disse: por que me procuravam? Não sabiam que me cumpria estar na casa de meu Pai? Pela primeira vez no registro bíblico, Jesus chama Deus de Pai. E este não era um costume dos judeus. Por isso, eles ficaram meio que sem entender o que Jesus estava dizendo. Na casa do Pai era o lugar mais óbvio para se encontrar o Filho. Jesus o tempo todo estava no templo. O Filho estava na casa do Pai. Depois disso, Jesus desceu com eles para Nazaré, onde eles moravam. E a palavra de Deus nos diz que Jesus era uma criança submissa. Hoje, muitas vezes, as crianças não obedecem aos pais. E muitas vezes, os pais são submissos aos filhos. Cada um deve estar no seu lugar. O filho deve ser submisso ao pai, deve ser obediente, deve estar sob a autoridade de seus pais e deve ser obediente em todo tempo. E assim era Jesus. Ele era uma criança submissa, obediente. Na palavra de Deus nos diz que Maria guardava todas aquelas coisas no seu coração. Era como um tesouro que ela protegia, e aquelas lembranças no futuro iriam servir. E isso foi o que Lucas registrou. Maria, ela guardou todos aqueles acontecimentos e no tempo certo foram escritos, para que até nos dias de hoje a gente conheça como foi a história de Jesus. E o texto termina dizendo: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E vocês, crianças, vocês estão crescendo só em estatura? Muitas crianças só estão crescendo em estatura. Comem bastante, ficam bem fortes, estão crescendo, mas não conhecem nada de Deus. Assim, elas não crescem verdadeiramente. O coração, a alma, não recebe alimento espiritual. Por isso, papai e mamãe devem se preocupar em oferecer alimento espiritual para os seus filhos. Devem ser como José e Maria, levando Jesus ao templo, ensinando a palavra, os costumes da religião, mostrando aquilo que o próprio Deus havia instituído e fazendo daquela criança um canal de bênção para todas as pessoas. Ali eles estavam celebrando a Páscoa. Jesus tinha apenas 12 anos, mas quando ele se tornou adulto, também numa Páscoa, ele foi entregue como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi também na Páscoa que Jesus se entregou para nos salvar.
Ele ofereceu a sua vida em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e satisfazer a justiça de Deus. Na sua morte, os discípulos se entristeceram. Mas, depois de 3 dias, a alegria voltou. Jesus ressuscitou dos mortos e agora Ele está junto de Deus Pai. Agora, depois de 3 dias, Ele ressuscita e sobe aos céus. Está sentado à destra de Deus Pai. Na história de hoje, depois de 3 dias, encontraram Jesus e Ele desceu a Nazaré, para a cidade que Ele morava. Na ressurreição, Jesus ressuscitou dos mortos. Ao 3º dia, subiu ao céu, está junto de Deus Pai, de onde há de vir para nos buscar. Jesus deixou a sua glória, desceu, se fez como bebê, morou na região da Galileia. E agora, este Jesus que cumpriu a sua missão, lá na cruz, Ele disse: está consumado. Ele morreu em nosso lugar, nos ofereceu a sua vida. Aquele que crê será salvo. Por isso, coloque os seus olhos em Jesus e não perca Jesus de vista. Viva toda a sua vida com os olhos fitos em Jesus. Coloque o seu coração em Jesus e nunca se desvie do Senhor. Ouça agora a canção Olhe para Cristo. Caminhada, olhe para Cristo. Na tempestade, olhe para Cristo. Se o dia nasce, olhe para Cristo. Se a noite chega, olhe para Cristo. Olhando para Ele, seremos iluminados, não ficaremos confundidos. Olhando para Ele, seremos iluminados, não ficaremos confundidos. Na caminhada, olhe para Cristo. Na tempestade, olhe para Cristo. Se o dia nasce, olhe para Cristo. Se a noite chega, olhe para Cristo. Olhando para Ele, seremos iluminados, não ficaremos confundidos. Olhando para Ele, seremos iluminados, não ficaremos confundidos. Prossiga olhando para o Autor e Consumador da nossa fé. Prossiga olhando para o alvo e me esquecendo do que ficou para trás. Prossiga olhando para o Autor
consumador da nossa fé. Prossigo olhando para o alvo e me esquecendo do que ficou para trás. Olhando para Ele, seremos iluminados, não ficaremos confundidos. Olhando para Ele, seremos iluminados, não ficaremos confundidos. Olá pessoal! No programa de hoje vamos te mostrar como fazer um binóculo super legal. Vamos dar uma olhada no material que vai ser usado? 2 rolinhos de papel higiênico, cartolina, cola, fita adesiva e tesoura sem ponta. Vamos ao primeiro passo. Vamos recortar 2 pedaços de cartolina. Eles devem ser de tamanho suficiente para envolver os rolinhos. Agora é só colar e esperar secar. O segundo passo é unir os rolinhos usando a fita adesiva, desse jeito. Terceiro passo, usando cartolina de outra cor, recorte de um tamanho que envolva os 2 rolinhos, assim. E agora passe a cola. Depois que secar, seu binóculo estará pronto e você já pode ir brincar. Até a próxima! E serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Amém. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Se você também quer participar, envie pra gente uma foto sua com seu desenho ou um vídeo dizendo um versículo bíblico. Participe! É bom demais estarmos na presença do Senhor. Muitas vezes, em meio a dias difíceis, de tribulação, de tristeza, nós ficamos meio que perdidos, sem orientação, mas nós devemos voltar os nossos olhos para Jesus, para a palavra de Deus, porque assim nós não estaremos confundidos. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Quando nós estamos perdidos, Ele nos encontra, Ele nos resgata. É Ele quem nos atrai com seu amor e cuida de nós. Quando Jesus vem e a sua luz brilha diante dos nossos olhos, nunca mais somos os mesmos. E isso foi o que aconteceu com Saulo. Veja o que a palavra do Senhor nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer.
Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Muitas vezes nós precisamos ficar cegos para enxergarmos o que é verdadeiro. E isso foi o que aconteceu com Saulo. Ele perseguia os cristãos, via as coisas da maneira errada, mas quando Jesus apareceu para ele, a sua visão mudou. Por 3 dias ele ficou sem enxergar, mas foi a partir daí que ele enxergou a verdade. Ele reconheceu que Jesus é Salvador e que ele não podia mais perseguir os cristãos, mas ele deveria fazer parte desta família. Ele deveria anunciar as boas novas do Evangelho. E isso foi o que aconteceu. Quando ele viu Jesus, nunca mais ele foi o mesmo. A sua visão mudou, a sua vida foi transformada e ele se tornou um missionário da palavra do Senhor. Ia por todos os cantos anunciando as boas novas do Evangelho. Vamos orar pedindo a Deus que a nossa visão esteja em Jesus Cristo. Coloque a mão no seu coração e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, durante este tempo onde tantas coisas estão acontecendo ao nosso redor, muitas vezes nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos os nossos olhos na tempestade, na preocupação, na tristeza, nos dias difíceis, mas nós queremos colocar os nossos olhos em Jesus. Assim estaremos seguros, estaremos caminhando em segurança, porque o Senhor nunca nos desampara e a sua presença ao nosso lado nos traz alegria. Jesus é Emanuel, é Deus conosco, e Ele mesmo nos disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Te louvamos pela tua presença ao nosso lado. Te louvamos porque temos o Senhor. E quando nós nos perdemos, o Senhor nos acha. O Senhor nos resgata. O Senhor nos traz de volta. O Senhor abre os nossos olhos. Te louvamos pelo teu cuidado. Te louvamos porque o Senhor busca a ovelha perdida. O Senhor cuida de nós. Te pedimos uma semana abençoada. Que o Senhor esteja conosco e que os nossos olhos estejam em Jesus todos os dias. Assim nós queremos ler a Bíblia, fazer oração e te buscar em todo tempo. Essa é a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós deixamos um grande abraço para você e toda a sua família. Tenham todos uma ótima semana na presença do Senhor. E tchau, tchau!